Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Nós vamos iniciar agora a nossa disciplina de Logística Integrada e o tema é definição, conceito e função. Muito bem, nós vamos ver alguns conceitos e algumas definições a respeito do que é logística e o que é logística integrada. Antes eu quero que vocês, caso vocês não tenham, que vocês possam anotar o meu contato, tá? Está aqui o meu telefone, e-mail, caso vocês precisem, podem entrar em contato comigo. E aí, agora nós vamos conceituar um pouquinho do que é logística. A logística, a palavra logística, ela vem do grego, do logísticos, do qual o latim logísticos é derivado. Então, a palavra logística tem a ver com cálculo aí, com raciocínio no sentido matemático, mas o que eu quero trazer também para vocês é a respeito do início da logística, como que iniciou a logística. Então, a logística ela foi desenvolvida intimamente com a necessidade das atividades militares. Então, a logística surgiu praticamente nas guerras, nas batalhas de guerra. Então, os exércitos, as tropas, elas precisavam ter estratégias de guerras para que elas pudessem ganhar as batalhas. Então, daí que foi surgindo uma logística para isso. Então, foi surgindo qual era a melhor logística para transportar os seus armamentos, os seus alimentos, os seus soldados. Então, as guerras elas ocorriam de forma estratégica e a logística ela fez com que muitas batalhas fossem ganhas, porque quando um exército eles tinham uma boa logística de alimentos, de armamentos, de remédios, dos seus equipamentos, eles ganhavam as guerras. Então, a logística ela está ligada intimamente com as necessidades dos militares. Porque imagine você aí um exército que não tem uma boa logística. Imagine um exército que precise atacar o seu inimigo e eles não têm a munição adequada para isso, eles não tinham, se eles não tivessem os alimentos, os medicamentos adequados para isso. Então a logística ela surgiu das necessidades das guerras, dos militares. Tá bom, pessoal? E aí, a primeira fase da logística nas organizações, ela está baseada mais na questão da produção e na questão deles não olharem a logística de forma estratégica. As organizações na primeira fase ali da logística, eles olhavam a logística apenas como custos e não visavam que, quando se tivesse uma logística integrada, eles poderiam ter maiores e melhores resultados. Então, a função era a ênfase no que era apenas o processo. Então, aqui é o processo de transporte, aqui é o processo de armazenagem. Então, eles não ligavam e interligavam esses processos da logística. Então, a gente vê que a primeira fase da logística nas organizações, elas eram baseadas na visão tradicional da organização. E aí nós temos a questão da segunda fase da logística nas organizações, que tem a ver com uma logística mais bem elaborada. Então, eles visavam um pouquinho mais a questão do planejamento, do controle, da implementação, da eficiência dos fluxos de materiais. Então, essa segunda fase da logística nas organizações, eles voltavam sim um pouquinho mais para o planejar, um pouquinho mais de não deixar a logística de lado, mas ela interligar e integrar os seus sistemas para que ela pudesse ter uma maior eficiência. Então eles não pensavam só em custos, mas eles pensavam sim em começar a interligar a logística nas suas ações e nos seus departamentos.
E aí a gente pode conceituar um pouquinho a logística, que atualmente a logística ela pode ser definida como um processo eficaz de planejamento, de implementação e de controle integrado dos fluxos de material. Então, a logística ela está sendo conceituada desta forma. E também, em resumo, a gente pode colocar que a logística significa o processo de planejar, de implementar e controlar o fluxo do armazenamento. Então, a logística ela tem esse significado de planejar, implementar e controlar o fluxo do armazenamento. Para quê? Para atender os requisitos e satisfazer o seu consumidor, satisfazer o seu cliente. Então a gente vê aí que a logística tem esse termo de se pensar aí como um todo, de como que eu vou planejar o meu produto, como que eu vou implementar a minha matéria, como que eu vou controlar e armazenar o que eu estou produzindo, o que eu estou fazendo, como que eu vou, né, ter uma maior eficiência na questão do transporte, da organização do meu produto em si. Então, é só para a gente conceituar aí um pouco da logística. E aí nós temos essas três tendências que são evidentes na logística atual, que é a centralização. Eu falei que antes as empresas, as organizações deixavam meio que de lado a logística, pensavam mais na questão da produção, de produzir, da produção em massa, e nos termos atuais a logística ela vem centralizar, ela vem unir todo o processo da logística, todo o processo de armazenamento, de estoque, de fluxo de materiais, de transportar com a melhor eficiência e eficácia. Então, vem nessa questão, nessa tendência de centralização, né? E tem o outsourcing, que tem a ver o outsourcing, ele traduzindo quer dizer a terceirização. Então hoje em dia se vê muito empresas que terceirizam algumas situações da logística. Um exemplo prático, um exemplo que a gente pode dar é a questão da terceirização do transporte. Então eu tenho uma empresa e eu quero terceirizar o meu setor de transporte. Então eu pego e contrato uma transportadora para fazer o serviço de transporte da minha empresa. Eu estou terceirizando o meu serviço. Eu posso terceirizar também o meu setor de armazenamento. Então eu vou contratar, alugar uma empresa especializada em armazenamento de produtos para que eu não possa ter esse problema, essa situação com armazenamento. E uma outra tendência aí que está mais do que comprovada é a internet. As empresas estão fazendo negócios, estão fazendo mercado através da internet. Então a gente vê aí os termos B2B, B2C, que é a compra pela internet. Então essa é uma tendência atual aí da logística. A gente vê sites famosos aí de compra, de venda de produtos que estão à frente aí do mercado. Certo, pessoal? Então é só para a gente conceituar um pouquinho aí a respeito da logística. E aí nós temos aqui a questão do que a gente sabe que o mercado hoje em dia ele é globalizado, né? Nós temos um mercado globalizado e as empresas elas precisam ter um diferencial para isso. E aí a gente vê que a logística ela traz essa questão do processo logístico para ser integrado. Então ela integra o processo logístico. De que forma? Né? Para ter esse diferencial. A gente vê aí esse processo logístico que ele integra a questão, né, desse fluxo do armazenamento, de como armazenar de maneira correta o seu produto, a sua matéria, o seu material, a questão da embalagem,
de ter uma embalagem adequada e correta, né? As informações que devem ser bem alinhadas, as informações devem ser passadas de maneira correta. Tem a questão do manuseio de materiais. As empresas hoje em dia estão investindo muito na questão de hub logísticos, de manusear de certa forma melhor o seu material, a sua matéria-prima, o seu produto. Tem nesse processo logístico o estoque. Empresas investem muito na questão do estoque, inclusive em sistemas de estoque, porque hoje em dia o estoque não é só um setor que é deixado de lado, né? O estoque ele tem papel estratégico fundamental em você ter uma lista completa de estoque, ter uma lista para que não falte os seus produtos de reposição, enfim. E tem a questão do processo logístico que ele integra o transporte. Nós sabemos que o transporte ele tem aí no Brasil aí 5 modais de transporte. Nós temos o transporte ferroviário, né? O transporte dutoviário, que é por meio de dutos. Nós temos aí o transporte aéreo, que é um transporte rápido, um transporte veloz. Nós temos o transporte rodoviário, já falei. Recapitulando, 5 modais: rodoviário, ferroviário, aéreo, dutoviário e o hidroviário. São esses 5, né? Esses 5 modais. Mas nós vamos falar desses modais nas próximas aulas. Mas só para que a gente entenda que o processo logístico ele integra esse fluxo aí. E para quê? Para que eles possam ter um menor um menor retrabalho na logística para que ele possa satisfazer o seu consumidor, para que eles possam satisfazer os seus clientes. Então, essa é a função da logística, é criar ao menor custo disponibilidades de bens, então exigindo o menor esforço possível do seu consumidor, nesse mercado aí globalizado que a gente tem vivido. Tá, pessoal? Então é só para a gente entender um pouquinho de como que o processo logístico ele vai sendo integrado com estas áreas. E aí, falando um pouquinho de integrar esses processos, nós temos a cadeia de suprimento. Então, a cadeia de suprimento, ela basicamente é uma cadeia que consiste em uma rede que agrega todos os indivíduos, organizações, aí vai recursos, e a finalidade da gestão da cadeia de suprimentos é assegurar a melhor integração entre todos os processos do supply chain, né? Que é a cadeia de suprimentos. Então imagine que na logística temos o setor de transporte, de estoque, de armazenamento, e a cadeia de suprimento ela vai ligar todas essas áreas, ligar todos esses departamentos para que eles possam se conversar entre si, criar uma cadeia onde todos esses setores, esses departamentos, eles possam se comunicar de uma forma adequada, se comunicar, de saber tudo que está acontecendo nesse processo logístico, para que eles possam ter uma melhor eficácia, eficiência no que ele está fazendo com sua matéria-prima, com seu produto. Então, a cadeia de suprimento ela vai assegurar uma melhor interação entre todos esses processos, tá? E aí a gente pode dividir a cadeia de suprimentos em 4 grandes grupos que a gente vai ver a seguir aí. Então, a gente vai dividindo a cadeia de suprimento em 4 grandes grupos. O primeiro grupo é a questão dos fornecedores. Então, é de quem se adquirem materiais e componentes. Então, um exemplo que a gente pode dar aí na questão dos fornecedores, imagine uma empresa de uma montadora de carros que fica em São Bernardo do Campo, né?
E aí, essa empresa, ela precisa fabricar os seus veículos, mas ela precisa de determinado tipo de peça. Vamos supor, alguns parafusos que só é encontrado lá no Rio de Janeiro, numa empresa do Rio de Janeiro. E aí, essa empresa de São Bernardo do Campo precisa desses parafusos que estão lá no Rio de Janeiro. Imagine para transportar, embora tenha meios rápidos aí, mas imagine para transportar esses parafusos. O que a empresa faz? Ela quer otimizar o seu tempo. Então ela pega e coloca essa outra empresa de parafusos dentro do seu parque fabril. Para quê? Para falar assim, eu preciso de determinado tipo de peça, determinado tipo de peça. E esse tipo de parafuso, ao invés de eu ir contactar essa empresa lá no Rio de Janeiro, eu vou alojar ela aqui dentro do meu parque fabril. Porque se eu precisar de parafusos, eu já vou ter ele disponível aqui, vai aumentar minha produção, vai aumentar a minha rentabilidade, eu vou conseguir entregar mais rápido para o meu fornecedor, para o meu cliente. Então, eu vou deixar o meu fornecedor aqui dentro do meu parque fabril. Então, o primeiro dos 4 grandes grupos da cadeia de suprimento são os fornecedores. O segundo são os manufatureiras, que é a manufatura. Então, é a preocupação de onde vai ficar alojada, instalada a fábrica, né, de que se vai produzir determinado produto. Então, essa política de saber na onde vai ser instalada a fábrica é uma estratégia muito eficaz, porque a empresa ela vê em qual região que ela vai ficar alojada, os impostos, elas podem pagar menos impostos por alojar as empresas em determinada região, tem a questão da sociedade à sua volta, de poder da questão da poluição do meio ambiente, de poluir menos. Então a empresa ela usa da sua estratégia para instalar a sua fábrica em lugares específicos. Então isso é também de suma importância. E aí nós temos o terceiro grupo, que é a distribuição ou centro de distribuições, né, de distribuição. As empresas elas também usam da estratégia de alocar esses centros de distribuição, onde ficam a sua matéria produzida, alocar os centros de distribuição próximos a rodovias, próximos a aeroportos, a portos marítimos. Para quê? Para que esse produto ele seja de fácil acesso para o seu consumidor final, de fácil acesso para sua peça de reposição. Então eu vou ficar perto de uma rodovia que me dá acesso ao meu consumidor com maior facilidade. Eu vou ficar próximo ao aeroporto porque aqui eu posso distribuir de uma melhor forma para que chegue mais rápido. Então, essa é uma questão estratégica e de estratégia aí da cadeia de suprimentos. E por último, é o ponto central, que são os consumidores. Então, todas as outras fornecedores, manufaturas e distribuição, centros de distribuição, eles são realizados em prol dos consumidores. Para que eu quero que os meus fornecedores estejam perto de mim? Para que eu quero instalar minha fábrica num lugar estratégico? Para que eu quero alojar o meu centro de distribuição num lugar que seja de rápido e fácil acesso, para que o meu consumidor receba o produto com maior facilidade, com maior agilidade, com menos avaria possível e que ele se agrade com o meu produto, com a minha matéria-prima. Então esses 4 grandes pontos aí para a cadeia de suprimentos. E aí a gente vê também na questão do mercado, que ele é globalizado, mas a cadeia de suprimentos ela quer trazer um menor distanciamento aí
do consumidor, na questão do seu produto, que fique próximo do seu consumidor, que foi o que eu falei, e que seja entregue no menor tempo possível. Aí nós temos a logística integrada, que é a nossa disciplina, e a logística integrada é o quê? A logística integrada é a integração de todo o processo logístico. Nós devemos saber disso, que a logística integrada é a integração de todo o nosso processo logístico. Então, nós temos algumas funções na logística integrada. E aí a gente vê que a logística ela quer integrar desde a matéria-prima que chega na empresa até o seu ponto final. Então, toda a parte de movimentação de armazenagem, o fluxo dos produtos, a logística integrada, ela vem para integrar o processo logístico, para tornar fácil, tornar tudo interligado, como vocês estão vendo na imagem aí, né? Tudo sendo interligado. Então, esse é a função da logística integrada, tá, pessoal? E aí, a área da logística integrada, ela não só interliga aí os setores da logística em si, setor de transporte, armazenagem, estoque, mas ela também, ela deve ser relacionada com os outros setores da empresa. E aí a gente vai ver no próximo ponto que a logística, ela fica integrada aí com a sua área de recursos humanos. Para quê? Por que o recursos humanos ele é interligado com a área de logística? Porque é o setor de recursos humanos que vai abastecer a mão de obra da logística. Então, o setor de recursos humanos que vai captar profissionais que estejam bem qualificados, profissionais que possam trabalhar no setor de logística, que possam desenvolver bem suas funções na questão do estoque, da armazenagem, na questão do marketing, enfim, em todo o ramo aí da logística. Depois a logística ela vai se interligar com a engenharia de produtos, que na onde se cria o produtos e estabelece esse processo, tá? A logística também ela está relacionada com o setor de produção, obviamente, porque o setor de produção ele é o que transforma a matéria-prima em produtos, e também a logística está ligada à área de marketing e vendas. Hoje nós vemos as empresas trabalhando pesado na questão do marketing, na questão de trazer clientes, né, divulgando a marca enfim, a área de marketing está interligada à área da logística. E aí nós temos a área fiscal e a área financeira, que a gente poderia colocar a contabilidade aí também, que estas áreas é para atender a questão da legislação, a área da finança também para verificar custos, questão de frete, questão de elaborar as notas fiscais, de verificar a legislação do Estado, a questão do tipo de produto, se está sendo armazenado de maneira correta, enfim. A gente vê que o setor de logística ele deve ser interligado com as outras áreas da empresa. Hoje em dia não é só recursos humanos não se envolve com a área de logística, o setor de fiscal não se envolve com a área. Não, é ser interligado para que todos possam centralizar as informações e a empresa funcionar bem, a empresa estar bem alinhada, fechada e amarrada aí para que ela possa ter as informações necessárias. Tá bom, pessoal? Então a gente viu esses pontos. Eu quero falar um pouquinho da cadeia de valor, né? A cadeia de valor ela quer trazer a vantagem competitiva. Então, em termos competitivos, valor significa a quantidade de consumidores que querem pagar por um produto ou serviço. Então, essa é a questão da cadeia de valor, né?
ter estratégias aí de vantagens competitivas. E exemplos da cadeia de valor, nós podemos ter aí o valor de tempo, que eu falei aí, as empresas estão preocupadas em trazer o menor tempo possível. O lugar, ter lugares estratégicos, a qualidade do seu produto, temos a questão da informação, ter informações detalhadas e bem definidas, certo? E aí nós podemos falar um pouco do Supply Chain Management, que é a gestão da cadeia de suprimentos. Eu falei um pouquinho do Supply Chain, agora esse Supply Chain Management é o gerenciamento de tudo isso. Como que eu vou gerenciar estas áreas? Eu vou gerenciar de qual forma? Eu, como profissional da logística, eu preciso entender como que eu vou ligar todo esse processo da logística integrada. Então, hoje em dia nós temos sistemas de informação, nós temos líderes, CEOs que pensam de forma estratégica e conseguem elaborar uma excelente cadeia produtiva, né? Então, a empresa, ela pensa de uma forma que possa trazer o crescimento para a área da logística, né? Então, o supply chain, o management, né? Ele vai trazer um up aí para a área da logística. E aí nós temos alguns benefícios, né? Alguns objetivos, que é o objetivo do Supply Chain Management, que é sincronizar os requisitos do consumidor final com o fluxo dos materiais, a satisfação do consumidor e a meta do sistema inteiro, a obtenção de vantagens competitivas e a redução dos custos e valor aos produtos finais. Diante disso tudo que a gente falou, a gente vê que a logística, ela começou a surgir das necessidades dos militares, mas para que se tivessem estratégias de guerra, para que eles pudessem ganhar as guerras. E a logística hoje em dia, ela está bem elaborada, é uma área muito ampla. Nós temos a logística internacional, que envolve muitas outras situações. A gente vai ver que a logística, ela está intimamente ligada com a empresa em si, que se ela bem elaborada, ela traz vantagem competitiva, ela traz vantagem estratégica. Então, a gente viu aí na nossa disciplina algumas situações que podem ser conceituais, que eu passei rápido, mas a gente vê que podem ter estratégias para a empresa. Então, pessoal, eu espero que vocês agora façam as atividades, tá? Nós temos aí 6 questões, o link já está disponível para que vocês possam acessar. As perguntas são essas aí que vocês estão vendo aqui, que eu vou pedir para vocês conceituarem a logística, o que é logística. Na questão 2 é para vocês falarem qual é a função da logística integrada, tá? A questão 3 é com quais departamentos a logística integrada se envolve. E a questão 4 é quais são os 4 grupos que formam a cadeia logística, para vocês explicarem isso daí, tá bom? Essa questão 4 eu falei bem rápido, mas os 4 grupos aí vocês podem voltar e ver. O que é cadeia de valor e citar alguns exemplos, e conceituar o Supply Chain Management e comentar os seus benefícios. Bom, pessoal, essa foi a nossa primeira aula. Tem bastante conceito, mas as próximas aulas nós vamos abordar temas mais específicos e eu creio que a aula não vai ficar tão maçante. Foi só essa primeira aula foi mais para a gente abordar um parâmetro como um todo da logística, para que a gente possa pegar temas mais específicos, tá bom? Então,
Aqui nós estamos encerrando nossa aula e agora eu peço que vocês possam fazer as atividades e que possam ser realizadas ainda hoje, tá bom? Forte abraço, até a próxima!